Olá, bom dia amigos e amigas aqui do nosso canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, o vídeo de sábado, o vídeo que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, a gente vai deixar um pouco de lado o Brasil e vamos focar nas eleições norte-americanas, Trump versus Biden. E por que isso é importante para você que investe aqui no Brasil? Porque a economia dos Estados Unidos acaba sendo um motor global, um motor mundial. Eu acho que é desnecessário a gente falar a quantidade de empresas brasileiras que ou exportam produtos para os Estados Unidos ou importam algum insumo que às vezes você nem sabe para produzir algum produto aqui. Então é relevante, é muito importante a gente ter esse foco na economia de lá também. Então vamos dar uma olhada nas propostas e qual a minha opinião, o que eu acho que vai acontecer se um ganhar ou se outro ganhar. A gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta, mas agora peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e a gente já começa. Bom, gente, não se esqueçam também que agora, segunda-feira, a gente já vai mandar o e-mail com o primeiro vídeo do nosso workshop gratuito Small Caps, as ações explosivas, elas estão aqui na descrição do vídeo e lá dentro também tem um lugar para você entrar no grupo do Telegram, né? Então, dentro do grupo do Telegram, a gente vai fazer uma oferta especial da nossa carteira Small Caps que vai abrir no dia 22 em uma live que a gente vai fazer aqui no YouTube. Então, não perca a chance, pelo menos para ver o workshop gratuito. Clica ali embaixo, se inscreve que isso só vão receber por e-mail. Bom, a primeira coisa que eu gosto de mostrar quando a gente vai falar de eleição dos Estados Unidos é o seguinte: a mídia coloca como se um candidato fosse o extremo oposto do outro, assim como é no Brasil, mas não é assim nos Estados Unidos. Tá? Um gráfico que mostra muito bem isso é esse aqui. É um gráfico desde 1933. Tá, então desde o Hoover, né, se eu não me engano é o Hoover aqui de 1933, até aqui a gente tem todos os democratas em azul, todos os republicanos em vermelho, e você vê que a bolsa subiu com democratas e subiu com republicanos. Então você não precisa ter tanto medo nem nada disso, entendeu? Qualquer um dos dois que ganhe, por mais que a mídia fale, mas fulano é contra o mercado, fulano é pró-mercado, ou qualquer coisa do gênero, o máximo que vai acontecer é uma quedinha. Não tem nada além disso. Inclusive, quando o Trump entrou aqui, né, em 2016, teve uma queda ali de 8, 10%, que você vê que nem aparece num gráfico desse de escala logarítmica, por exemplo. A crise de 2008 é esse ponto aqui, olha só, não aparece nada aqui, entendeu? A crise de 2000 das empresas, né, é esse ponto aqui, das empresas.com. Então, quer dizer, é muito pouco no longo prazo. Na hora que a gente olha a longo prazo, isso tudo é muito pequeno. Então, o que a gente tem para falar sobre a eleição dos Estados Unidos? Primeiro é o seguinte, os dois candidatos querem reabrir a economia. Claro que o Trump quer reabrir muito mais rápido, até porque ele quer que os números sejam bons, as pessoas consigam empregos para ele conseguir ganhar a eleição, que agora, no início de novembro, mais fácil. Né? Mas os dois querem reabrir a economia. O Biden fala que ele quer reabrir com um pouco mais vagarosamente, um pouco mais devagar, mas na hora que ele estiver lá na cadeira, se ele ganhar, ele vai querer também abrir o mais rápido possível para que a economia tenha bons números. Para ele é interessante que a economia agora caia muito, para ele mostrar depois que ele teve uma recuperação bastante grande. Mas os dois querem reabrir a economia. Quer dizer, na minha visão, os dois são, entre aspas, pró-mercado. Um é mais pró-mercado, que é o Trump, e outro é um pouco menos pró-mercado. Esse é o racional. Essa é a visão dos americanos, né? A visão dos americanos, do povo americano, é muito pró-mercado, tanto que 65% das pessoas investem na bolsa. Outro ponto em comum entre os dois é o pacote existente para a recuperação da economia. O Trump ele já disse que vai fazer um pacote grande, inclusive não vai fazer agora, nesse período pré-eleitoral, mas depois da eleição ele diz que se ele ganhar, ele já vai fazer um pacote grande de uma vez só
para que a economia se recupere o mais rápido possível. O Biden deve fazer isso ao longo do tempo. Os dois querem fomentar a indústria nacional, esse é outro ponto em comum também. Eles apoiam empresas e apoiam produtos made in America. Então, Trump quer que os produtos sejam produzidos dentro dos Estados Unidos, que o americano consuma o produto americano, ele não quer que o americano consuma o produto de fora. O Biden, ele tem algo parecido, porque ele aceita que a empresa produza fora, mas se a empresa vender para um americano, ela tem que pagar uma penalidade. Quer dizer, no fundo é a mesma coisa. Os dois são pró-mercado, os dois querem fomentar a indústria local, os dois querem fomentar os Estados Unidos. O que fica muito claro é que o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, passou por um processo de globalização, em que um quis tentar ajudar o outro para o mundo todo crescer junto. O que a gente vê hoje é um processo um pouco inverso, é um processo de novo, de fechamento, né? As economias querem se fechar, então você vê que o povo da Inglaterra votou a favor do Brexit, o povo da Alemanha não gosta tanto mais da União Europeia, os Estados Unidos ele aprova esse tipo de medida, tanto que os dois aprovam que os produtos sejam feitos nos Estados Unidos, porque isso está tomando emprego dos americanos, e isso acontece ao longo do tempo, igual o brasileiro não quer que os venezuelanos, por exemplo, entrem no Brasil. Né? Então, esse movimento está ocorrendo, tá? Esse movimento está ocorrendo ao longo do tempo e é um movimento mais moderno do século XXI, de novo, ao invés de globalizar, de trazer para dentro das fronteiras de novo. Agora, eles têm duas diferenças principais e que podem afetar como um todo. O primeiro é o meio ambiente. Né? Então, o Trump ele não se preocupa tanto com o meio ambiente, inclusive ele quer sair do Acordo de Paris porque ele diz que o aumento da temperatura global é bobagem, né? Não tem nada a ver com a ação humana, tem a ver com o próprio meio ambiente, por exemplo. E o Biden não, Biden é preocupado com essa situação de eletricidade. Então as pessoas, por exemplo, me perguntam assim, Daniel, por que a VEG está subindo tanto? Eu acho que tem relação, por exemplo, com Biden tá ganhando lá nos Estados Unidos, está na frente das eleições. Eu acho que tem, porque a VEG ela exporta muitos materiais, muitos equipamentos eletroeletrônicos, equipamentos mesmo de empresas de distribuidoras de energia, transmissoras, geradoras de energia para os Estados Unidos. Se eu não me engano, 18% da receita da VEG são exportações desse segmento de energia. Boa parte disso vai para os Estados Unidos. E se o Biden ganhar, a gente vai ter mais investimentos em energias renováveis. Tá? E energias renováveis, e aí a gente está falando talvez de um crescimento da Tesla também, crescimento de empresas de lítio, talvez até a Vale com o níquel dela pode ganhar alguma coisa com relação a isso. Inclusive, mais casas de research estão começando a comprar minha tese de Vale, que começou lá atrás em 2017, 2018, que começou com veículos elétricos, lá quando a Vale valia 17, 18 reais, enfim, tudo isso está começando a aparecer no mercado. Né? Então, o Biden também deve ser muito favorável com relação à questão de maconha, de cannabis e tudo isso. Pode ser que seja um setor que cresça muito nos Estados Unidos. Brasil, a gente não tem essa situação. É uma pessoa que é mais preocupada com a pauta do ESG, né, do Environment, Social and Governance. Enquanto isso, o Trump, né, se o Trump acabar ganhando, a gente vai ter essas oligarquias do petróleo talvez com mais tempo. A indústria automotiva normal ganhando um pouco mais de prazo, porque ele reduziu um pouco as regras tão rígidas do Obama em termos de poluentes, de carros ou coisas do gênero. Então, empresas mais tradicionais, e aí a gente pode pegar uma General Motors, por exemplo, embora ela tenha alguns, né, projetos com relação a carros elétricos, carros do futuro, mas a maior parte ainda são carros normais, a combustão, gasolina, né? Então, essas empresas, elas acabam tendo uma sobrevida maior, empresas mais tradicionais. Outro ponto que os dois acabam, né, tendo aí setores distintos, a gente pode falar do Trump, ele vai acabar investindo muito mais em armas, muito mais na parte de defesa. Então eu vejo a Taurus, por exemplo, do Brasil,
tendo benefícios maiores com Trump do que com Biden. Eu imagino que com Biden ela vai ter uma dificuldade um pouco maior, até porque devem ter regras um pouco mais restritivas. Com o Trump ela tem uma facilidade muito maior de crescer, igual ela teve uma facilidade muito grande de trocar a fábrica dela da Flórida para Geórgia. Então, tudo isso é importante, afeta as empresas do Brasil. Eu estou dando alguns exemplos nesse vídeo para vocês verem. E o ponto que eu acho que os dois discordam muito é a questão de impostos. E isso precisa ficar claro. As pessoas estão querendo investir no exterior e sim, eu acho importante, eu mesmo invisto no exterior. A gente tem o Dica International exatamente para isso, mas o Biden é a favor de aumento, por exemplo, de tributação de dividendos, é favorável ao aumento de tributação nas empresas, também de imposto de renda. Vários impostos que o Trump baixou no governo dele, as empresas iriam aumentar de patamar aí de valores, né, os impostos. Então isso é por isso que acabam falando que ele é contra o mercado. O preço das ações vai ter que buscar um patamar um pouco menor, isso sim, porque se aumentar os impostos lá vai acabar caindo, só que aumentar os impostos também gera desemprego. O Biden não vai querer aumentar o desemprego agora, no meio de uma reabertura econômica por causa da pandemia. Então, quer dizer, eu acredito que isso vai sendo feito ao longo do tempo, nos 4 anos, para que o impacto seja o menor possível. Então, mesmo que haja algum aumento de imposto, não deve ter problema. Não existe na pauta aumento de imposto para dividendo de investidor estrangeiro. Então, não precisa não precisa tomar cuidado com relação a isso. E também não existe com relação à herança, pelo menos não que eu tenha encontrado. Então, se você morrer, o patrimônio que está lá no exterior, também as pessoas que tiverem que trazer, também não tem essa questão. Tá? Então, eu acho que esses são os pontos que eles divergem, mas acho também que são pontos pequenos com relação ao que eles são pró-mercado. E isso vai afetar as empresas no Brasil. Se o crescimento dos Estados Unidos for um pouco mais lento, a economia brasileira sente. Os Estados Unidos ainda é o segundo parceiro maior comercial do Brasil, depois da China. Então, sim, empresas que exportam muito para lá vão acabar sentindo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Uma empresa que exporta muito para lá, por exemplo, é Marfrig. Então, eu tenho um certo cuidado com relação a Marfrig e prefiro outras do setor, embora o setor prefira a Marfrig. Depois das eleições, o caminho fica um pouco mais aberto, mas até as eleições eu tenho uma certa ressalva com relação a ela. Enfim, pessoal, abraços a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foge um pouco do normal buscar exterior, mas é importante para o Brasil. A gente já viu o exterior afetando o Brasil muitas vezes, então por isso é importante a gente dar uma olhada nisso. Lembrando que a reserva cambial brasileira está em títulos dos Estados Unidos. Então, o que dá hoje uma segurança fiscal para o Brasil, que são as reservas, se os Estados Unidos ficarem ruins, podem trazer um problema grande. Voltando ao que eu falei no início, não deixem de se inscrever no workshop das empresas, né, small caps, as ações explosivas. Vocês vão receber no e-mail de vocês 3 vídeos e o último vídeo é uma live aberta aqui no YouTube em que a gente vai falar sobre esses tipos de empresa e no final a gente vai oferecer a nossa carteira nova de small caps, tá? Então, não deixem de se inscrever para receber aí esses 3 vídeos gratuitos no e-mail de vocês. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.